Olá, meu nome é Saulo de Matos, eu sou professor da Universidade Federal do Pará e esta é mais uma aula do curso de Teoria do Direito. A aula de hoje tem por objeto o primeiro capítulo do livro Law's Empire, o Império do Direito, este livro aqui, de Ronald Dworkin, publicado em 1986. O capítulo 1 tem por título O que é o Direito? Espero que a aula de hoje seja boa para vocês. Eu vou iniciar a aula, como de costume, compartilhando os slides preparados para vocês para acompanhamento do raciocínio da aula de hoje. Então, a aula, como eu disse, tem por objeto o primeiro capítulo do livro do Império do Direito e tem por título Um Novo Mapa para a Teoria do Direito. E por que esse título? Porque Dworkin, nesse livro, O Império do Direito, propõe uma nova forma de classificar as teorias do direito. E basicamente, o argumento do livro inteiro é que nós devemos abandonar a forma tradicional de compreender a teoria do direito, que é uma forma, segundo Dworkin, descritivista, e devemos partir para uma nova forma de compreender o direito, que seria uma forma normativista ou normativa. Então, essa é a grande virada, talvez, na teoria do direito proposta por Dworkin, que é o abandono da forma tradicional de pensar o direito a partir da descrição, do descritivismo, para uma forma normativista, ou seja, pensar o direito a partir não como uma descrição, mas como uma prática argumentativa que pressupõe valoração. Acho que essa é a grande tese do livro de Dworkin que nós vamos começar a discutir na aula de hoje. Então, Dworkin é esse professor já falecido, aqui lá do direito da tela. Ele nasceu nos Estados Unidos, estudou na Universidade de Harvard, depois estudou também na Universidade de Oxford. Ele tem duas grandes influências na vida dele. De um lado, do lado americano, o filósofo político John Rawls, uma das grandes influências da obra de Dworkin. É possível dizer, inclusive, que Dworkin é um seguidor ou um discípulo de Rawls, e a obra de Dworkin é estudada tanto na teoria do direito quanto na teoria da justiça. Então, vocês que irão ainda estudar teoria da justiça irão ainda estudar alguns livros de Dworkin que têm por objeto a teoria da justiça. Esse livro que nós estamos estudando agora, O Império do Direito, tem por objeto a teoria do direito. Então, tem por domínio, digamos, área do conhecimento a teoria do direito. Então, John Rawls, de um lado, é uma das grandes influências na vida de Dworkin. Por outro lado, nós temos o teórico do direito Herbert Hart como a segunda grande influência de Dworkin. Então, Dworkin estuda com Hart em Oxford durante um período, e Hart também pode ser considerado um dos tutores ou orientadores de Dworkin. Dworkin, posteriormente, vai assumir uma cátedra de professor na Universidade de Oxford, na vaga de Hart, inclusive, né? E, posteriormente, vai assumir também uma vaga de professor na Universidade de Nova York. Ele faleceu em 2013, quando já era professor aposentado de Oxford e de Nova York, e atuava na Universidade de Londres. Então, a obra de Dworkin é muito vasta. O nosso objeto aqui é apenas o capítulo 1, talvez o principal livro de Dworkin, Império do Direito. E Dworkin é conhecido como um dos principais críticos do positivismo jurídico. É possível dizer que a obra de Dworkin, no campo da teoria do direito, ela tem por objetivo principal refutar o positivismo jurídico como teoria dominante. E por que Dworkin, e como Dworkin caracteriza o positivismo? Nós já vimos nas últimas aulas que o positivismo ele pode ser caracterizado através do que nós podemos chamar de tese das fontes sociais. Então, o positivismo ele é a corrente teórica que afirma que a determinação da validade jurídica de uma norma depende exclusivamente da sua fonte e não do seu mérito. O positivismo jurídico ele tem
o fundamento, o que nós vamos chamar a partir de agora de tese das fontes sociais. Então, todo positivista precisa aceitar a tese de que a validade jurídica de uma norma depende exclusivamente da sua fonte e não do seu mérito. Dworkin vai contestar essa tese, porque para Dworkin a validade jurídica, em que pese Dworkin não gostar muito desse termo validade, né, vocês vão observar na obra dele que ele não utiliza essa ideia de validade, ele acredita que essa categoria de validade é uma categoria, inclusive, errônea para pensar o direito. Isso está escrito em um livro dele, um capítulo de um livro dele, no livro Justiça de Toga. Existe um capítulo sobre Hart em que ele vai debater esse assunto. Ele vai considerar o uso dessa categoria validade como um dos principais problemas da teoria do direito. Então, Dworkin não vai preferir não utilizar validade. Ele vai dizer que a teoria do direito ela vai estudar as condições para que se possa afirmar que uma proposição jurídica é verdadeira ou falsa. Então, não é uma questão de pura validade, mas sim de verdade ou falsidade das proposições jurídicas. O que é uma proposição jurídica? Uma proposição jurídica, para Dworkin, é um padrão de comportamento. Ou seja, é uma assertiva que afirma que alguém pode fazer algo, que alguém está obrigado a fazer algo, ou que alguém está autorizado a fazer algo, ou que alguém tem um direito de fazer algo. Tudo isso é uma proposição jurídica, ou seja, um standard ou padrão de comportamento. As proposições jurídicas são, portanto, assertivas sobre o que uma pessoa deve ou não fazer, em última instância. E para Dworkin, o principal problema da teoria do direito é você discutir as condições pelas quais, ou através das quais, você pode dizer que uma proposição jurídica é verdadeira ou falsa. Para fazer isso, Dworkin argumenta, no capítulo 1 do Império do Direito, você precisa pressupor um ponto de vista interno da prática argumentativa. Então, para Dworkin, não é possível pensar as condições de verdade ou falsidade de uma proposição jurídica sem que você considere o ponto de vista interno daquele que argumenta dentro de uma prática social. Então, aqui, retomando um pouco o que nós estudamos no capítulos dedicados ao livro Conceito de Direito de Hart, Dworkin vai retomar a diferenciação feita por Hart entre ponto de vista interno e ponto de vista externo, no capítulo 5º do Conceito de Direito, do livro de Hart. Dworkin vai retomar essa divisão e vai concordar com Hart no sentido de que a teoria do direito só pode ser pensada e as condições de verdade e falsidade de uma proposição jurídica só podem ser pensadas sob o ponto de vista interno de alguém que argumenta juridicamente. Então, acho que esse é um ponto crucial aqui para compreender a obra de Dworkin, é compreender que, para Dworkin, o direito é uma prática argumentativa e que, portanto, o que nós fazemos como juristas é argumentar, é oferecer argumentos para que nós possamos justificar a verdade ou falsidade de um certo padrão de comportamento, ou seja, de uma norma jurídica. O padrão de comportamento é uma norma jurídica. Uma proposição jurídica, portanto, pode ser, de certa forma, definida como uma norma jurídica. Então, uma proposição jurídica é uma assertiva sobre o que nós devemos fazer, um padrão de comportamento. Portanto, o que Dworkin quer discutir é como argumentar para que você justifique uma norma jurídica. E ele considera que o positivismo jurídico é uma teoria falha, porque não consegue criar um modelo interessante ou adequado para explicar o modo como nós justificamos os padrões jurídicos de comportamento, ou seja, as normas jurídicas. Esse é o grande problema de Dworkin e é um problema que nós vamos discutir no capítulo 1 do seu livro. Esse é o livro de Dworkin que nós estamos discutindo, o Império do Direito, e a tese principal, repito, do livro, na minha visão, a tese principal desse capítulo 1 também, de certa forma, no modo como Dworkin vai caracterizar a teoria do direito, é uma tentativa de Dworkin de refutar, de contra-argumentar a ideia padrão, ou a imagem padrão da teoria do direito, que é a imagem descritivista. Então, Dworkin vai buscar refutar o que ele vai chamar de descritivismo. Nós já vamos entender o que é esse descritivismo.
Mas é importante termos em mente isso. Dworkin vai refutar o descritivismo e, portanto, como está colocado aqui, vai propor um novo mapa para a teoria do direito. Então, ao refutar o descritivismo, Dworkin vai dizer, olha, já que o descritivismo não funciona como parâmetro para a teoria do direito, nós precisamos de um novo mapa, de uma nova classificação na teoria do direito. Essa classificação vai ser uma classificação normativa ou não descritiva. E nós vamos estudar essa classificação nas aulas posteriores, mas é importante que nós tenhamos isso em mente. Para provar ou para justificar por que o descritivismo como padrão para a teoria do direito deve ser abandonada, Dworkin vai focar em uma das questões que, para ele, pode ser considerada uma das mais importantes para a teoria do direito, que são as decisões judiciais. Então, Dworkin, ao invés de se concentrar em outras formas de padrões de comportamento, né, como as leis, como os atos administrativos, ele vai dizer que é importante nós compreendermos o que é uma decisão judicial. E compreender o que é uma decisão judicial significa também, ao mesmo tempo, propor um modelo para a compreensão de uma decisão judicial. Então, em última instância, o foco de Dworkin são as decisões judiciais. Por que são as decisões judiciais? Dworkin comenta, porque, em primeiro lugar, são as decisões judiciais que muitas vezes determinam a vida das pessoas em nossa sociedade. Muitas vezes, Dworkin vai dizer, uma decisão judicial, ela vai ter um impacto muito mais forte do que uma lei produzida pelo Congresso. Então, no caso do Brasil, é só nós pensarmos, por exemplo, no impacto da decisão do STF sobre a união homoafetiva. O impacto que essa decisão teve é muito maior do que muitas das leis produzidas pelo Congresso Nacional. Então, é importante que nós compreendamos isso, Dworkin vai dizer. Em segundo lugar, a decisão judicial ela tem uma característica que ela, muitas vezes, ela possibilita, segundo Dworkin, uma melhor compreensão da prática argumentativa no âmbito do direito. Por quê? Porque na decisão judicial, no processo, né, que vai levar essa decisão, você tem uma série de possibilidades de argumentação e de locais para argumentação, tempo de argumentação, possibilidade das partes argumentarem sobre a existência ou não de um direito. Então, isso também facilita para Dworkin compreender como o direito deve ser pensado como uma prática argumentativa. E o local privilegiado dessa prática argumentativa, segundo Dworkin, é o judiciário, né, o processo judicial e, portanto, a adjudicação, a decisão judicial como o locus privilegiado por Dworkin para a teoria do direito. Porém, é um erro acreditar que a teoria do direito pode se concentrar ou pode excluir outras searas, né, da prática argumentativa institucional. Embora Dworkin foque na decisão judicial, uma teoria do direito não precisa focar na decisão judicial, ela pode focar, por exemplo, no legislativo, no executivo, né, em outras instituições que fazem parte também da comunidade política. Uma teoria do direito, portanto, completa, ela precisa também levar em conta essas outras instituições que fazem parte do Estado, e não só o judiciário, a prática de adjudicação e de decisão judicial. Dentro da decisão judicial, Dworkin acredita que existe um fenômeno que deve ser levado em consideração para que nós possamos compreender a prática argumentativa do direito. Esse fenômeno é chamado por Dworkin de desacordo teórico. Dworkin chega a dizer no primeiro capítulo do Império do Direito que a sua teoria é uma teoria para o desacordo teórico. É importante a gente compreender o que é esse desacordo teórico. Dworkin vai dizer que existem tipos de desacordo dentro do direito. Desacordos relativos a questões de fato, como, por exemplo, quando eu questiono se a Maria, de fato, disparou uma arma contra o João ou não, né? São questões de fato, né? Quem foi que disparou a arma? Em que circunstâncias essa pessoa disparou a arma?
quem estava envolvido na hora do disparo, que tipo de arma era, enfim, a bala perfurou que parte do corpo da pessoa. Isso tudo são questões de fato, são questões que são importantes para o direito e muitas vezes, diga-se de passagem, são questões que decidem quem tem direito a algo, e são questões também que podem levar a desacordo. O Dworkin vai dizer que existem questões de fato que são questões que podem levar a certos desacordos entre as pessoas. Esses desacordos são resolvidos, em geral, através da argumentação para que você consiga compreender o que ocorreu em determinadas, quais são as circunstâncias que envolvem um determinado caso. Outra questão que Dworkin vai dizer que envolve desacordo são questões de moralidade política e fidelidade à lei. Ou seja, são questões que envolvem a ideia de direito justo, a justiça, né, de um lado. Então, muitas vezes, Dworkin vai dizer que há desacordos ou divergências entre as pessoas sobre se uma lei é justa ou não. Então, existem divergências, por exemplo, se uma decisão judicial é justa ou não. Decisão, por exemplo, no Brasil, que só permite a prisão após esgotado todos os recursos, né, após a chamada ideia de trânsito em julgado, é uma decisão que gera um desacordo no campo da moralidade política, porque muitos acreditam que esse tipo de decisão, esse tipo de direito é injusto, e outros acreditam que é justo. Então, muitas vezes você tem um debate sobre moralidade política. Outro debate é sobre fidelidade à lei, que também envolve, que é essa segunda questão que Dworkin coloca. Então, muitas vezes, nossos debates sobre direito são debates sobre até que ponto o magistrado ou magistrada, no momento da decisão, foi fiel à lei ou não, ou se aquela pessoa extrapolou os limites da legalidade. É muito comum também nós termos esse tipo de decisão, de discussão, né, de divergência, sobre se o magistrado ou magistrada extrapolou os limites da lei em um determinado caso, ou seja, se o magistrado ou magistrada foi fiel à lei. São questões também que envolvem desacordo. Mas Dworkin vai dizer que existe uma terceira forma de desacordo, que é a forma que mais interessa a ele no seu livro, que é chamado questões de direito. São questões de direito, são questões sobre a verdade ou falsidade de uma proposição jurídica. Então, diferente do caso de questões de fato, de moralidade política ou de fidelidade à lei, as discussões sobre questões de direito envolvem discussões sobre quais direitos são válidos, né? Quais direitos são verdadeiros em uma certa sociedade. E essas questões de direito, elas envolvem casos complexos que muitas vezes geram divergências importantes entre aqueles que participam da prática argumentativa do direito. É o caso, a título de exemplo, da decisão do STF sobre união homoafetiva, né? Então, você tem divergências entre os próprios juristas sobre se existe um direito de casais homossexuais a terem a sua união reconhecida como uma família, sob égide, né? Sob égide do direito brasileiro. Então, existe essa discussão, e essas discussões são chamadas por Dworkin de questões de direito, porque envolvem divergências sobre a verdade ou falsidade de proposições jurídicas. As questões de direito, para Dworkin, elas são o foco do livro, e Dworkin vai dizer que essas questões de direito significam, em última instância, que as pessoas discordam, inclusive, de quais testes devem ser aplicados para determinar a verdade ou falsidade de uma proposição jurídica. Ou seja, Dworkin está dizendo que, ao contrário do que Hart pensava, que existe um acordo ou um consenso social sobre qual teste deve ser utilizado para determinar quais normas jurídicas são válidas, Dworkin está dizendo que não existe esse teste único, não existe esse teste consensual sobre como determinar quais proposições jurídicas são válidas. O Dworkin vai, já no capítulo 1 do Império do Direito, contestar a tese de Hart de que sociedades modernas possuem uma regra de reconhecimento.
Dworkin vai dizer que essa regra de reconhecimento não existe. E o que existe é que pessoas dentro de comunidades políticas modernas argumentam para tentar justificar que uma proposição jurídica é verdadeira ou falsa, e não simplesmente aplicam uma regra de reconhecimento aceita socialmente. Dworkin vai dizer que as pessoas acreditam ou não, né, que proposições jurídicas são verdadeiras ou falsas em razão de proposições mais fundamentais, que ele vai chamar de fundamentos do direito. Então, o grande problema, digamos, da teoria do direito, para Dworkin, pelo menos nessa primeira parte do livro, é que as pessoas não concordam sobre os fundamentos do direito. Não existe uma convergência de opiniões sobre qual regra, qual critério deve ser utilizado para determinar a validade jurídica. Pelo contrário, Dworkin vai dizer que, na verdade, o direito ele é muito mais uma prática argumentativa em que as pessoas argumentam e tentam reconstruir a plausibilidade de certos direitos e não simplesmente aplicam uma regra de reconhecimento para determinar qual direito é válido e qual direito não é válido. Essa é uma questão que Dworkin coloca. E aí existem, no campo do desacordo sobre o direito, das questões sobre o direito, existem dois tipos de desacordos. Desacordos empíricos, ou seja, desacordos que envolvem discussões ou divergências sobre se uma determinada norma está prevista em um código ou não, ou se existe um código que prevê tal norma. Então, por exemplo, um desacordo empírico, um exemplo de desacordo empírico seria se existe uma regra dentro do Código de Trânsito Nacional que estipula o limite de velocidade a 80 km por hora em rodovias federais. O desacordo aqui não é sobre o conteúdo da proposição que o limite de velocidade em rodovias federais é de 80 km por hora. Não é sobre o conteúdo dessa regra, mas sim sobre se essa regra está prevista no Código de Trânsito. Isso é um desacordo empírico no campo das questões de direito e do outro. Então, desacordo empírico no campo das questões de direito. Mas o que mais interessa do Dworkin é um segundo tipo de desacordo, que ele vai chamar de desacordos teóricos. O que são desacordos teóricos? É simplesmente quando você tem divergências, não sobre se uma regra está prevista em um código ou não, como foi meu exemplo anterior, mas sim sobre o conteúdo da norma jurídica, sobre o conteúdo do direito que está em jogo. Então, Dworkin vai chamar esse tipo de desacordo teórico. O que é um desacordo teórico? Ele acontece quando? Quando, por exemplo, você tem uma discussão sobre qual é a proposição jurídica verdadeira em certas circunstâncias. Então, no meu exemplo aqui, que eu estou utilizando, da união homoafetiva, a decisão do STF sobre a união homoafetiva, a divergência aí é um desacordo teórico. Por quê? Todos concordam sobre o que a Constituição diz, todos concordam sobre o que o Código Civil diz, mas todos discordam, ou muitos discordam, sobre qual é o sentido daquilo que a Constituição diz e daquilo que o Código Civil diz. Então, o desacordo teórico ocorre quando as pessoas concordam sobre a fonte do direito, né, sobre o Código Civil, sobre a Constituição, mas discordam sobre qual é o conteúdo da norma, o que a proposição jurídica, naquele caso, quer dizer. Então, isso são desacordos teóricos, e para Dworkin, esses desacordos teóricos são cruciais para compreender a teoria do direito. Então, Dworkin vai dizer que o grande erro da teoria do direito, portanto, para a compreensão de desacordos teóricos, nesse contexto, vai ser chamado para Dworkin da visão do fato simples, do plain fact view. O que é essa visão do fato simples? É uma visão que, para Dworkin, predomina quando nós pensamos em direito, em sociedades contemporâneas. Essa visão ela é composta de 3 teses fundamentais para Dworkin, que são as seguintes. Primeiro, o direito se resume
segundo a visão do fato simples, a decidir o que as instituições decidiram no passado, né? O que aquelas instituições decidiram no passado determina o que o direito é. Então, a visão do fato simples é, na verdade, um modo que Dworkin vai colocar o problema do descritivismo na teoria do direito. Então, a primeira tese é que o direito se resume a decidir o que as instituições decidiram no passado. O que são essas instituições? O legislativo, o executivo e o judiciário, sobretudo. Então, o que as instituições decidiram no passado determina o que o direito é. Essa seria a primeira tese da visão do fato simples para Dworkin. E daí, Dworkin vai dizer, essa visão descritivista do direito acredita que o direito existe como um fato simples ou bruto. Em outras palavras, e o que o direito depende não depende de forma alguma do que ele deve ser. Essa visão do fato simples vai dizer que o que o direito é não depende de forma alguma de algum tipo de idealização do que o direito deve ser. Quando os juristas discordam acerca do que é o direito, eles estão discordando, na verdade, acerca do que o direito deve ser. O seu desacordo é, na verdade, um desacordo sobre moralidade e fidelidade. Essa é a explicação de quem adota a teoria do fato simples para a questão do desacordo teórico. Aqueles que seguem a teoria do fato simples, essa visão do fato simples sobre o direito, que acreditam que o direito é uma mera derivação daquilo que as instituições fizeram no passado, ou seja, de quando uma instituição, como o Congresso Nacional, aprovou uma lei, daí se deriva um direito, de quando o Judiciário criou uma súmula, daí se deriva automaticamente um direito. Essa seria uma visão que reduz o direito a ações praticadas pelas instituições no passado. Então, quando você adota essa visão, o desacordo teórico ele se torna um problema de moralidade política e de fidelidade, mas não um problema do direito. Quando você tem um desacordo teórico, segundo essa visão do fato simples, você tem um problema não de direito ou não jurídico, mas sim um problema moral, político. Então, essa separação que é feita entre problemas morais e políticos de um lado e problemas jurídicos de outro, vai se basear, segundo Dworkin, nessa imagem padrão ou imagem do fato simples que determina o que o direito é. Então, e por fim, né, essa visão do fato simples vai ainda dizer que no caso do desacordo teórico, no caso em que você tem um desacordo teórico, não há uma única resposta certa, assim discricionariedade. Então é aqui que surge a ideia de discricionariedade. A discricionariedade ocorre quando há um desacordo teórico entre as pessoas que estão decidindo um caso e que, portanto, segundo essa visão do fato simples, não existe um direito previamente determinado e o judiciário ele tem liberdade para decidir o modo como ele quiser aquele caso específico. Dworkin traz um exemplo do que seria desacordo teórico e esse exemplo vem com mais outros exemplos, né, que Dworkin vai trabalhar nesse capítulo 1. O caso Elmer é um dos mais famosos, né? O caso em que você tem um conflito sobre a herança de uma pessoa e a pessoa que assassinou, digamos, o falecido, né, reivindica a herança. Então, o neto assassina o seu avô e ele vai lá e reivindica a herança do avô, mesmo ele tendo sido digamos, a causa da morte do avô por meio de homicídio. E aí o judiciário nos Estados Unidos, nesse caso específico, se pergunta se o neto ele teria, mesmo assim, direito à herança, mesmo ele tendo assassinado o seu avô, com o objetivo, inclusive, de adquirir essa herança. E as leis dos Estados Unidos na época não previam nenhuma resposta para esse caso, havia uma lacuna, né, nesse caso, e o judiciário ele decide que, no caso específico, o neto não tem direito à herança, porque, segundo os princípios da época, né, segundo os princípios do sistema norte-americano, você não pode se beneficiar de um crime que você cometeu. Então, você não pode se beneficiar adquirindo a herança
tendo planejado o assassinato do seu avô. Esse seria um exemplo que Dworkin traz de desacordo teórico. O problema é que esse exemplo que Dworkin traz não é um exemplo tão convincente, porque nesse caso existe uma lacuna, né? Você não tem uma regra estipulada nas decisões pretéritas dos Estados Unidos ou no próprio direito positivado dos Estados Unidos que diga que proíba, né, ou dê o direito do neto a adquirir aquela herança. Então, nesse caso específico, ele é um caso que, embora seja interessante para fins de estudo, ele talvez não tenha um condão de dirimir o problema, esclarecer melhor o problema do desacordo teórico. Outro caso me parece mais interessante, é um caso que Dworkin traz também no capítulo 1 do Império do Direito. É o caso chamado Snail Darter. Está aqui o nome, Snail Darter, que é esse peixinho aqui na imagem do vídeo. Esse é um caso interessante porque, nesse caso, está claramente colocado o desacordo teórico, na minha visão. Como se deu esse caso? Existia, nos Estados Unidos, houve um investimento federal muito grande na construção de uma barragem no rio Tennessee, se não me engano, e essa construção de barragem gerou um grande conflito, uma grande discussão nos Estados Unidos entre ambientalistas que não queriam a construção da barragem e o governo federal, que defendia essa construção da barragem a qualquer custo. E o governo federal investiu bilhões nesse caso. Em um determinado momento, já próximo do fim da construção da barragem, um professor universitário descobre no rio em que a barragem vai passar um peixe chamado Snail Darter. Esse peixe, para surpresa do professor e também do governo federal, ele estava listado na Lei de Proteção de Espécies em Extinção, uma lei federal que protegia espécies em extinção, e o Snail Darter, que é um peixinho que não tem nenhum valor econômico, que é muito pequeno, inclusive, ele estava protegido pela Lei de Proteção a Espécies em Extinção, e ele estava no rio em que a barragem ia ser construída. Então, os ambientalistas entraram com o caso no judiciário, alegando que a construção da barragem deveria ser interrompida porque havia um peixe listado, digamos, na lei de espécies em extinção e que, portanto, a barragem não poderia ser construída, mesmo que ela já tivesse, digamos, mais da metade construída. O caso chegou à Suprema Corte e houve uma divergência muito grande entre os juristas, os juízes, né, ministros, que foram decidir esse caso. E aí, Dworkin se pergunta, por que houve essa divergência? Por que as pessoas divergiram nesse caso específico? Ora, todos concordavam que o Snail Darter estava previsto na lei de espécie em extinção nos Estados Unidos. Então, não havia discordância, não havia o que Dworkin chamou há pouco, que eu expliquei, de desacordo empírico sobre se o Snail Darter estava previsto ou não na lei. Ele estava previsto. Não havia também divergências, desacordos sobre fatos, né? O Snail Darter estava ali naquele rio e a barragem estava sendo construída e a barragem conduziria aquele peixe à extinção. Então, isso também não havia divergência. E também, aparentemente, não havia nenhuma divergência em termos de moralidade política. Né? Todos concordavam que as espécies em extinção deveriam ser protegidas. Porém, como explicar, então, que essa decisão da Suprema Corte foi uma decisão apertada, né? Uma decisão que gerou uma série de divergências entre os ministros que decidiam? Dworkin vai dizer, a única forma de explicar isso é por meio do conceito de desacordo teórico. Então, o que houve nesse caso foi um desacordo teórico, porque os juristas, ao justificar a proibição ou não da construção da barragem, divergiam sobre a validade dessa regra no caso específico de um investimento de milhões de dólares, né, do governo americano para a construção da barragem, e até que ponto
essa lei de proteção à espécie de extinção, especialmente a lei que protege o Sneeuwdarter, que é um peixe aparentemente sem qualquer importância econômica ou social nos Estados Unidos, deveria levar a um prejuízo para o governo federal, um prejuízo para o fisco norte-americano estadunidense grandioso. Né? Então, essa é uma questão que envolve desacordo teórico. Para do Dworkin, aí a gente tem claramente desacordo teórico, né? Claramente. Outro caso que a gente pode pensar de desacordo teórico é o caso justamente no Brasil, né, da possibilidade ou não de prisão após a segunda instância. Esse é um caso que já foi decidido pela STF diversas vezes. Os placares sempre foram muito apertados, 6-5 uma vez, 6-5 em outro julgado. E a coisa foi mais grave, né, pelo momento político que o Brasil vivia, com a prisão do ex-presidente Lula, e depois a soltura do ex-presidente Lula, né, que foram duas decisões, né, que em tempos diferentes, mas que geraram um grande conflito social, um grande conflito político, que tem efeitos até hoje. Mas esse é um caso específico de desacordo teórico também, para Dworkin. Por quê? Porque nesse caso específico, o STF não discorda que existe uma regra na Constituição que fala que a prisão só pode ser feita após trânsito em julgado, não existe essa divergência, não existe nenhum desacordo de fato, né, sobre os fatos, não existe nenhum desacordo de fidelidade, né, todos concordam que devem ser fiéis à Constituição, todos concordam que o sistema penal também tem uma moralidade política específica e não, o desacordo não foi nessa linha. O desacordo, na verdade, é sobre a justificação da proposição jurídica, ou seja, a justificação da proibição ou não da prisão em segunda instância. Isso, para Dworkin, mais um exemplo, talvez, do que nós podemos chamar de desacordo teórico no campo do direito. E esse desacordo teórico, para Dworkin, é o caso central, deveria ser considerado um dos casos centrais, pelo menos, para que você pensasse a teoria do direito. Não há como pensar, segundo Dworkin, a teoria do direito se você não conseguir explicar o desacordo teórico. E Dworkin vai dizer que o descritivismo não explica o desacordo teórico. Ele prejudica o entendimento sobre o que é o desacordo teórico. E aí Dworkin vai chamar, aí vem o passo que é importante aqui compreender. O modo como Dworkin vai abandonar o modelo descritivista da teoria do direito e vai passar para o modelo normativista da teoria do direito, ou normativo. Ele vai denominar essas teorias descritivistas de teorias semânticas do direito. O que é uma teoria semântica do direito? É uma teoria que acredita que a verdade ou falsidade de proposições jurídicas depende de um critério linguístico compartilhado por todos. Ou seja, depende da ideia de que os juristas concordam sobre o fundamento do direito. Não, todas as vezes em que você tiver uma teoria que acredita que eu posso justificar normas jurídicas apelando para uma convenção, para um acordo linguístico prévio da comunidade para determinar o significado de um direito, você está diante de uma teoria semântica do direito. Aqui vale a pena fazer uma observação. É óbvio que a teoria de Dworkin também é uma teoria semântica no sentido lato, porque a teoria de Dworkin também busca determinar o significado das proposições jurídicas. Então, semântica no sentido de significado, de conteúdo, toda a teoria do direito é. Porém, Dworkin utiliza teoria semântica no sentido estrito aqui, para significar, na verdade, as teorias descritivistas. Então, teoria semântica são teorias descritivistas. E o que são teorias descritivistas? São teorias que acreditam que o significado dos conceitos é determinado por um critério prévio compartilhado das pessoas para o uso daquele conceito. Então, no momento que você determina as circunstâncias válidas para o uso de uma certa palavra, e que essas circunstâncias válidas são convencionadas, você tem uma teoria semântica. Essas teorias semânticas existem tanto no campo da teoria dos conceitos quanto no campo da teoria dos direitos. Todas as vezes que eu estiver
com alguém discutindo, por exemplo, se o significado de uma palavra é determinado pelo seu uso ou por uma convenção prévia àquela palavra, ou até mesmo por uma ideia abstrata que vai determinar aquele significado da palavra, você está diante de uma teoria semântica. A teoria semântica é toda teoria que acredita que o significado de uma palavra é determinado por um fato descritivo. No campo do direito, teoria semântica do direito é toda teoria que acredita que o conteúdo do direito, as proposições jurídicas válidas são determinadas por um fato descritivo. Dworkin vai dizer que a classificação tradicional da teoria do direito entre positivismo jurídico, justnaturalismo e realismo jurídico é uma classificação que se baseia na ideia de teorias semânticas. Então, o positivismo jurídico seria uma teoria semântica que acredita que o conteúdo do direito, ou seja, as proposições jurídicas válidas, são determinadas por um fato histórico, né? Como no caso da teoria de John Rawls, que acredita que a teoria do direito vai ter por objeto a determinação da validade de proposições jurídicas com base na intenção do comando de um legislador, de um soberano. Essa teoria que a gente já estudou aqui no Rawls seria uma teoria semântica para Dworkin. A teoria do Hart também é uma teoria semântica para Dworkin. Por quê? Porque Dworkin interpreta a ideia de regra de reconhecimento como uma ideia de uma convenção que está por trás da prática do direito e que determina o significado do conteúdo do direito. Então, para Hart também, segundo Dworkin, o direito ele vai ser determinado por uma convenção previamente estabelecida pelas pessoas que vai determinar qual é o direito válido. Isso também seria uma teoria semântica, ou seja, uma teoria descritivista. O justnaturalismo também pode ser considerado uma teoria semântica para Dworkin. Por quê? Porque o justnaturalismo, segundo Dworkin, vai também acreditar que o direito válido, uma proposição jurídica verdadeira, depende de um fato, não de um fato social, mas de um fato natural. Então, o justnaturalismo vai acreditar que o direito ele pode ser válido no momento em que ele depende de um fato natural, como a natureza humana, como a ordem divina e etc. Isso também seria uma teoria semântica, porque, repito, o conteúdo do direito é determinado por um fato descritivo. O realismo jurídico também é uma teoria semântica, em certo sentido, porque ele vai acreditar que o conteúdo do direito, né, as proposições jurídicas verdadeiras, são determinadas por meio do padrão de comportamento dos juízes, né, do passado. Então, o modo como os juízes decidiram no passado determina, de certa forma, qual proposição jurídica vai ser verdadeira. Então, a regularidade do comportamento de um magistrado vai determinar que aquela regra jurídica pode ser prevista como verdadeira. Né? Pode ser prevista como verdadeira. Então, todas essas três correntes do pensamento jurídico para Dworkin são teorias semânticas do direito. São teorias descritivistas. E todas elas padecem do mesmo problema, ou seja, elas não conseguem explicar o desacordo teórico. Elas não conseguem explicar que as pessoas divergem sobre os fundamentos do direito. As pessoas divergem sobre qual é o critério que deve ser utilizado para determinar as proposições jurídicas válidas. E que o direito, na verdade, não é uma questão de fato descritivo, mas sim uma questão de argumentação. O direito é muito mais uma questão de quem argumenta melhor dentro de sob certas regras. O direito sempre vai ser, segundo Dworkin, uma prática argumentativa que deve ser compreendida do ponto de vista interno daquele que argumenta e que, portanto, uma norma jurídica, para ser válida, ela precisa ser justificada por meio de argumentos que vão decidir quem tem razão naquele caso específico. E é uma ilusão, segundo Dworkin, você acreditar que o direito sempre vai ser determinado com referência a um fato descritivo, a descrição de um fato. Essa seria a ideia básica aqui da crítica de Dworkin a essa classificação. Então, é por essa razão que a aula de hoje significa um novo mapa para a teoria do direito, porque Dworkin busca abandonar essa classificação
e colocar no lugar uma outra classificação, uma classificação que seja uma classificação de teorias normativas do direito, né? Teorias que partem do pressuposto de que a verdade ou falsidade de uma proposição jurídica depende de critérios normativos e não só descritivos. Então, considerações finais aqui, para finalizar a aula. A teoria de Dworkin defende que a verdade ou falsidade de proposições jurídicas não é determinada por um critério linguístico compartilhado, mas sim por uma prática argumentativa. Então, não é um fato descritivo que determina a norma jurídica válida, mas sim a argumentação. Dworkin vai, digamos, justificar essa sua tese com base na ideia de desacordo teórico. Ele vai identificar que a nossa prática jurídica, e eu acredito que a prática brasileira também corresponde a isso, ela possui um fenômeno chamado desacordo teórico, que é o fato das pessoas divergirem sobre o conteúdo do direito, embora concordem sobre as bases materiais do que vai determinar uma proposição jurídica válida. Então, elas discordam sobre qual é o conteúdo do direito, discordam não por questões empíricas, mas sim por questões justificatórias. Essa é a ideia de desacordo teórico. Eu trouxe aqui 2 exemplos, o caso do Isneo Darter, que é um caso trazido por Dworkin, mas também o caso brasileiro da prisão em segunda instância, após segunda instância. E, por fim, como eu coloquei no início da aula, Dworkin está propondo aqui um novo mapa para a teoria do direito. Ele diz que nós devemos abandonar a ideia de que a teoria do direito ela pode ser pensada a partir das categorias de positivismo jurídico, de naturalismo e realismo jurídico, que nós devemos pensar a teoria do direito a partir de outras categorias, que ele vai explicar nos próximos capítulos do livro. Quais são essas categorias? A categoria do convencionalismo jurídico, do pragmatismo jurídico e da integridade. Essas seriam as novas categorias que vão substituir o descritivismo e, portanto, adotar critérios normativos para determinar as proposições jurídicas válidas. Aqui, as referências que eu utilizei, o próprio livro do Dworkin, um capítulo 1 do livro Interpretando o Império do Direito, que é uma coletânea que eu organizei junto com o professor André Coelho e Thomas Bustamante sobre o livro de Dworkin, Império do Direito. Capítulo 1, ele vai fazer um comentário a esse capítulo que é objeto da nossa aula. Eu vou disponibilizar para vocês também esse capítulo. E obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e encontro vocês na aula síncrona, ou vocês podem também enviar perguntas para o e-mail indicado no meu slide. Obrigado e até a próxima.